Segundo os estudiosos, esta carta teria sido escrita entre o ano 52 a 56 depois de Cristo. E existe aí uma divergência, né? A questão de datação dessas cartas é sempre assim, algo que é bem difícil de dizer exatamente em que ano, né? Mas normalmente se coloca aí entre o ano 54 a 55. Possivelmente teria sido escrito nesses anos, né? Mas entre 52 e 57, possivelmente essa carta teria já sido escrita, já estava escrita. Mas o mais importante é nós observarmos o texto bíblico em questão que nós estamos aqui colocando, né? Onde Paulo começa dizendo que ele é um servo de Jesus Cristo, é um ministro. Quando a gente lê servo, a gente deve entender que o apóstolo Paulo, ele estava dizendo que ele trabalhava para Jesus, ele era um trabalhador na obra de Jesus Cristo. Por isso, servo, escravo, ele estava ligado, a sua vida estava ligada nessa obra. Não tinha como separar Paulo da obra e a obra de Paulo. Os dois estavam intrinsecamente ligados um ao outro. A obra de Jesus Cristo. Jesus Cristo estava usando o apóstolo Paulo para falar de Jesus. O ministério ou serviço que Paulo fazia a favor dos irmãos e irmãs, das pessoas que o ouviam, e ele queria falar para todos, em todos os lugares, se possível, tanto que ele executou 3 viagens missionárias, indo a diversos lugares e revisitando aquelas localidades onde ele esteve, inclusive locais onde ele foi apedrejado, onde ele foi criticado, onde ele foi desmoralizado, onde ele sofreu perseguições. Ele retornou a muitos desses lugares para continuar falando de Jesus, para continuar abrindo a sua boca, mostrando que Jesus era o Cristo, mostrando a sua fé, tanto a judeus como também aos gentios, ou seja, aos estrangeiros. E isso é algo muito importante. O Evangelho, ele está aberto a todas as pessoas. O Evangelho convida a todas as pessoas. Jesus, ele dispensou o seu ensinamento para todas as pessoas. Jesus mostrou-se caridoso, mostrou-se pronto para atender não só os judeus, mas também a pessoas que não faziam parte do judaísmo. E por isso o Evangelho tem essa curiosidade, né? Essa questão de que ele é para todos, para aquele que crê em Jesus, mesmo sem ser um judeu, mesmo sem ser daquele povo que foi escolhido para exaltar o nome do Criador, para que o mundo conhecesse o verdadeiro Deus através dele e os fundamentos da fé. Sim, nós podemos ser de qualquer lugar, de qualquer país, podemos ser de qualquer nacionalidade, nós somos convidados a vir a Jesus. E diz aqui o apóstolo Paulo que ele foi separado para o Evangelho de Deus, ou seja, para receber este Evangelho e também para servir a Jesus Cristo falando deste Evangelho. Porque diz aqui
que Deus prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. E ele diz mais: o que Deus prometeu? Deus prometeu acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação. Ou seja, era o Espírito Santo, o Espírito divino que estava em Jesus, realizando obras poderosas, inclusive o ressuscitando dentre os mortos. Por isso, Paulo chama ele aqui de nosso Senhor, porque ele venceu a morte. Continua dizendo que pelo qual nós recebemos a graça. Agora ele está falando de duas coisas aqui. Primeiro, da graça que é recebido por todo aquele que crê no Filho de Deus e em Jesus como sendo este Filho de Deus, o Messias prometido pelo próprio Deus, pelos profetas. E agora, não só ele pode receber a graça, ou seja, viver nesta promessa, viver pela promessa, mas também ele recebe aí o apostolado, ou seja, o poder e a oportunidade de viver pregando o evangelho, de ser não somente um receptor, mas de ser um divulgador do evangelho de Jesus, que ele diz que é o Filho de Deus. Foi declarado como Filho de Deus e ele ressurgiu dos mortos, por isso ele é o nosso Senhor. E nós devemos ter, conforme ele diz aqui no versículo 5, obediência na fé, obediência pela fé, obediência a Cristo Jesus, que disse para nós amarmos todas as pessoas. E esse é o fundamento da doutrina evangélica, o amor pelas pessoas, e por isso deveria ser pregado o evangelho em toda parte, porque o amor move as pessoas a irem falar daquilo que importa para aqueles que estão ao redor daqueles que amam.